12. Nós vamos ler o verso 1 e 2. Quem achou, diga amém. Amém? Amém, povo de Deus? Glória a Deus. Então vamos ler aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou ler novamente. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bem, irmãos, esse texto de Romanos, Paulo, o apóstolo Paulo, escreve à igreja de Roma. Cada carta desse Novo Testamento foi direcionada a um povo, foi direcionada a pessoas, e muitas vezes cada lição, cada texto, cada capítulo da palavra do Senhor foi direcionada a uma situação do qual a igreja do Senhor estava enfrentando, do qual a igreja de Deus estava vivendo. Aí os apóstolos escreviam as cartas e enviavam a essas igrejas, para que as pessoas dessas igrejas pudessem então seguir os ensinamentos, pudessem dar ouvidos àquilo que era a vontade de Deus. Sabemos que os discípulos, os apóstolos, caminharam com Cristo, estiveram com Jesus 3 anos e meio, onde Jesus Cristo ministrou sobre a vida desses discípulos, onde Jesus Cristo ensinou dia e noite aqueles apóstolos, aquelas pessoas, onde Jesus Cristo separou 12 homens para que pudessem estar ali junto com Ele, de dia e de noite, comendo com Ele, visitando aldeias, cidades, vivendo situações muitas vezes adversas, mas também vivendo situações de milagre, de bênção. Enfim, esses discípulos, quando Jesus Cristo morreu, ao terceiro dia Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, e depois Jesus Cristo foi levado aos céus, e ele fez uma promessa a esses discípulos, fez uma promessa à igreja que ele estava deixando, e ele disse: olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. E a palavra do Senhor diz que então esses discípulos e esses apóstolos saem ao mundo todo, pregando o evangelho de salvação, pregando o evangelho de Jesus, pregando aquilo que Jesus ensinou, aquilo que Jesus fez, porque Jesus disse: e estes sinais seguirão aos que crerem. E a palavra de Deus chegou até os nossos dias por causa dos missionários, chegou até os nossos dias por causa de pessoas que entregaram sua própria vida por amor a Cristo e amor à palavra, pessoas que não tiveram medo de morrer, pessoas que no meio dessa jornada foram queimados vivos, outros foram lançados diante dos leões para serem devorados, outros foram mortos por estacas, outros foram decapitados, outros foram amarrados em cavalos, e os cavalos saíam a correr a cidade, esfolando essa pessoa até ela morrer, até ela se dissolver. E por causa desses mártires, por causa dessas pessoas que amavam tanto a Deus e amavam a sua palavra, o evangelho chegou até nós. E Paulo foi uma dessas pessoas que viveu esse evangelho,
O próprio apóstolo Paulo, que antes de ser o apóstolo Paulo, ele era Saulo. E se você ver a história do Saulo, grande parte das pessoas já sabem qual foi a história do Saulo. Saulo, ele era perseguidor do Evangelho. Ele era perseguidor da igreja. Saulo, ele que preparava tudo para colocar os cristãos na cadeia. E a palavra do Senhor diz que não só prendia os cristãos, mas matava os cristãos por causa do Evangelho. Mas um dia tudo na vida de Saulo mudou. Porque um dia Saulo, indo rumo a Damasco, montado no seu cavalo, juntamente com uma comitiva, no meio do caminho brilha uma luz muito forte. Saulo fica cego, cai do cavalo e escuta uma voz, a voz de Cristo dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E nós sabemos então que a partir daquele momento, daquele encontro, a partir daquele momento que Saulo ouviu a voz de Jesus Cristo, Saulo foi transformado, a vida de Saulo mudou, e ele deixou de ser perseguidor para ser um apóstolo do Senhor. E Saulo escreveu grande parte desses livros que nós lemos aqui no Novo Testamento na palavra do Senhor. Cerca de 13 livros Saulo escreveu, ensinando acerca da palavra de Deus, ensinando aquilo que vinha do céu, aquilo que vinha de Deus, ensinando aos corações de todos aqueles que desejavam ouvir uma palavra de salvação. E Saulo, então, depois Paulo, apóstolo Paulo, o apóstolo das missões, o apóstolo das nações, o apóstolo dos gentios, ele direciona essa carta a Roma, aos irmãos de Roma. E quando ele escreve aqui: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo não está se direcionando a pessoas que não conheciam a Cristo. Paulo não estava enviando uma carta a pessoas que nunca haviam ouvido acerca de Jesus Cristo. Mas aqui, Paulo envia essa carta aos irmãos, aos crentes, àqueles que já haviam conhecido a Cristo, que estavam dentro das igrejas, que sabiam cultuar, que sabiam o que Jesus havia feito. E por que então Paulo precisou escrever esse texto? Por que Paulo precisou escrever? Irmãos, eu rogo-vos a vocês, eu peço a vocês encarecidamente, pela compaixão de Deus, que vocês apresentem o corpo de vocês, a vida de vocês em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Porque vocês fazendo isso, vocês estarão cultuando a Deus. Isso é o culto racional. Isso é o culto que você vai oferecer ao Senhor com entendimento. O que significa isso? Paulo estava escrevendo a Roma, mas a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela é viva, ela é atual, ela não se desatualiza, ela não é arcaica, ela não é um museu, ela não é antiga. A palavra do Senhor é atual e ela serve para os nossos dias, e ela serve para nós e para a nossa edificação e para nós aplicarmos essa palavra na nossa vida. Paulo dá um conselho àquela igreja, dizendo: o corpo de vocês, a vida de vocês precisam estar voltada para Cristo, voltada para o Senhor. Porque se vocês fizerem isso, vocês estarão verdadeiramente cultuando ao Senhor. Cultuando. O que significa culto? Serviço. Vocês estarão servindo a Deus, vocês estarão servindo a Cristo, quando vocês aprenderem a dedicar a vida de vocês ao Senhor, e caminhar com o Senhor, e entregar o corpo de vocês, as ações de vocês, as atitudes de vocês, de
de uma forma correta. Quando vocês caminharem de uma forma correta, vocês estarão agradando ao Senhor. Vocês estarão servindo ao Senhor. Vocês estarão cultuando ao Senhor. Queridos, nós como igreja do Senhor, nós precisamos entender isso. Assim como o Tiago foi falado aqui, não é fácil servir a Cristo. Não é fácil estar nesse mundo onde os prazeres estão diante de nós todos os dias, onde os convites são oferecidos de montão, para que possamos experimentar todos esses convites, para que possamos entregar nossa vida a esse mundo, aos prazeres e todas as coisas. Olha, todo momento chega um convite desse. A todo momento nós temos as portas abertas para usufruirmos disso, para vivenciarmos isso, para experimentarmos isso. E por que não é fácil, pastor, servir a Deus? Por quê? Porque servir a Deus, irmãos, é necessário uma renúncia dessas coisas. É necessário uma renúncia desses prazeres. É necessário nós negarmos esses convites. Por quê, querido? O próprio Paulo escreve em Coríntios dizendo assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convém fazer. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei ser dominado por elas. O próprio apóstolo Paulo, que dá esse conselho aqui, ele escreve no livro de Coríntios dizendo: olha, tudo está diante de você, mas não é lícito você participar disso. Mas não é lícito você se envolver com essas coisas. Por que Paulo instrui a igreja dizendo: não participe disso? Como vimos no teatro, por causa do alimento. Porque aquilo que você mais alimentar será o seu Deus, será o seu Senhor. Você viu a personagem aqui, cristã, conhecia a Cristo, tinha relacionamento com o Espírito Santo, vivia na presença de Deus, mas quando então alguns dilemas vêm sobre a sua vida, problemas, situações vêm contra a sua vida, ela então começa a tentar suprir essas carências com as coisas do mundo, com aquilo que só traz benefício para a carne, para o pecado e nos afasta de Deus. E quando nós então alimentamos a nossa carne, quando nós damos ouvidos aos convites, quando nós vamos de encontro a esses prazeres pecaminosos que nos afastam de Deus, o Espírito Santo, a presença de Deus vai diminuindo na nossa vida. E quando nós menos percebemos, nós já estamos longe do Senhor. E é o mundo, é o pecado, são os prazeres, é a carne, é a cobiça por aquilo que tem lá. Nós já amamos o mundo, nós já amamos o dinheiro, nós já somos senhores das nossas próprias vontades e obedecemos ao Deus desse mundo. Paulo, então, ele diz à igreja: vocês precisam aprender uma coisa, vocês precisam entregar a vida de vocês, o corpo de vocês ao Senhor, porque se vocês viverem uma vida dedicada ao Senhor, vocês vão estar vivendo, cultuando, vocês vão estar agradando a Deus. Aqui diante de nós está, irmãos, duas questões, ou então duas alternativas: ou nós agradamos a Deus, ou nós agradamos a nós mesmos e ao mundo. A Bíblia diz que o Deus deste século se chama Diabo, Satanás. E quem escolhe servir ao mundo, Tiago, a palavra do Senhor de Tiago diz que aquele que quer agradar ao mundo torna-se inimigo de Deus. Que aquele que quer satisfazer os seus prazeres, os desejos da sua carne, que quer viver no pecado, que quer viver na abundância daquilo que o mundo oferece, a palavra do Senhor diz que se constitui inimigo de Deus. Então Paulo diz o seguinte: irmãos, vocês têm que fazer a escolha de vocês. Vocês já conhecem a Cristo, vocês já foram purificados pela palavra, vocês
já se entregaram para Cristo, e agora vocês não podem ficar olhando ou tentando viver aquilo que o mundo oferece para vocês. Verdadeiramente vocês precisam se entregar para Jesus e viver para Ele. Porque o próprio Jesus Cristo disse: vocês não podem servir a dois senhores. Vocês têm que escolher a quem vocês querem servir. Porque se vocês quiserem servir a Deus, mas quer servir ao diabo também, não dá certo. Ou você escolhe a Deus e vive para Ele, ou você escolhe o diabo e vive para Ele também. Só que nós precisamos entender que no final dessa jornada existe uma recompensa. Quem serve a Cristo, quem se entrega a Cristo, quem vive para Deus, tem uma recompensa no final disso tudo, que é a salvação da sua vida, que é a eternidade, que é o céu. Mas servir a Deus também não é só lá para o porvir. Pelo contrário, enquanto nós estamos nessa terra, nós também somos abençoados pelo Senhor. Enquanto nós vivemos aqui, irmãos, nós podemos usufruir da paz, da alegria, da saúde, da transformação. Nós podemos usufruir dos milagres, do amor, da graça, do Espírito Santo. E ainda depois disso tudo, podemos usufruir das promessas do Senhor no povo. Paulo então nos ensina a oferecer o nosso culto, o nosso corpo a Deus, que é o nosso culto racional. O que ele está dizendo? Quando você se aparta do pecado, quando você coloca o teu corpo em santidade e caminha com Deus, você está cultuando a Deus, você está glorificando a Deus, você está agradando ao Senhor, você está honrando ao Senhor, você está mostrando para esse mundo que você fez a maior e melhor escolha da tua vida, que foi servir a Cristo. Então, quando eu escolho servir a Deus, quando eu escolho me oferecer a Cristo como sacrifício vivo, eu estou no caminho certo, eu estou agradando a Deus, eu faço parte do céu. E tenho a opção de rejeitar viver em santidade, de viver de qualquer forma, de caminhar segundo o curso desse mundo, correr atrás dos prazeres, desagradar a Deus, me apartar da presença de Deus e agradar o diabo e o inferno. Nós ouvimos aqui no teatro até mesmo aquilo que foi escrito, que está escrito no livro de Salmo, capítulo 1, que diz que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Vamos abrir aí Salmo número 1. Salmo de número 1 está escrito: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Qual que é o benefício de andar na presença de Deus? Qual que é o benefício de se desviar da roda dos escarnecedores, daqueles que desprezam a Deus, daqueles que zombam de Deus, daqueles que se embriagam, daqueles que estão ali tirando o sarro da sua fé? E que a palavra do Senhor diz que aquele que se desvia disso e anda nos caminhos do Senhor será, no versículo 3, como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará, abençoado será. Irmãos, existe uma promessa de bênção para a vida de quem caminha com Deus. Existem promessas de vitória para quem escolhe servir a Cristo e se dedicar a Ele e viver para Ele. Os prazeres desse mundo, o convite desse mundo é atraente, mas não preenche, não enche a tua vida, não transforma o teu ser. O mundo simplesmente corrompe aquilo de bom que você tem.
O mundo tem destruído famílias, o mundo tem destruído casamento, o mundo tem trazido enfermidades, consequências terríveis. O mundo tem levado as pessoas à ruína, à destruição. O mundo jaz no maligno. Mas para aquele que serve a Cristo, aquele que sim quer viver na presença do Senhor, aquele que quer oferecer o seu corpo em sacrifício, aquele que quer oferecer a sua vida como adoração ao Senhor, existe uma recompensa. E eu digo para você, é a melhor coisa que você fará na tua vida. Quando você entregou a tua vida para Cristo, foi a melhor coisa que você fez. Mas não um dia eu entreguei, eu disse: Jesus, eu quero o Senhor, e depois voltou para o mundo, e depois quis viver o mundo de novo. Irmão, nós precisamos compreender que quando colocamos a nossa vida diante do Senhor, não é mais para nós olharmos para trás, não é para nós olharmos para trás e desejarmos voltar para esse mundo, como o povo de Israel. Deus levanta Moisés para livrar o povo de Israel do Egito, que estava cativo há 430 anos. Uma nação de Deus, estava presa, escravizada no Egito, 430 anos. Deus levanta Moisés, para tirar o povo da escravidão e levá-los para a terra prometida. E o que acontece com esse povo? Depois que esse povo sai do Egito, sai do deserto, deixa a escravidão, no meio do caminho, o povo começou a olhar para trás e falar para Moisés: Moisés, você devia ter deixado nós lá no Egito. Lá no Egito era muito melhor do que estar nesse deserto agora. Só que eles não tinham chegado ainda na terra prometida. Eles não estavam vivenciando ainda todo o projeto de Deus. Eles, no meio do caminho, já queriam voltar para trás, achando que anteriormente era mais atraente e era mais benéfico para eles. Queridos, nós não podemos agir dessa forma. Uma vez que você entregou a tua vida para Cristo, você precisa viver com Cristo. Uma vez que você levantou a sua mão para dizer: Jesus, vem morar na minha vida, irmão, você não pode mais olhar para trás. A partir do momento, irmão, que você disse: Jesus, seja Senhor do meu coração, seja Senhor da minha família, você não pode ir lá, irmão, e pegar sua família, e pegar teu coração, e pegar tua vida de volta e falar: Jesus, não quero mais, eu vou fazer do meu jeito. Muitos fazem isso, e muitos têm se arrependido, e muitos têm perdido a graça, o amor, o favor do Senhor. Então, diante de nós, queridos, nós temos duas escolhas. Jesus falou: tem dois caminhos diante de você, o caminho largo e o caminho estreito. Em qual você quer andar? O caminho largo é o caminho de prazer, o caminho fácil de viver, mas que no final dele é perdição eterna. E existe o caminho estreito, que é o caminho apertado, difícil, de renúncia, viver em santidade, buscar Deus, servir a Deus, consagrar teu corpo, consagrar tua vida ao Senhor, mas que no final desse caminho é vida, é paz, salvação. Então, nós não podemos, irmãos, ficar em cima do muro. Nós não podemos, como o povo de antigamente, lá no Egito, um dia servia a Deus, um dia não servia. Josué precisa chegar diante daquele povo e dizer: olha, é o seguinte, até quando vocês vão ficar cocheando em dois caminhos? Até quando vocês vão ficar brincando de ser de Deus e de ser do mundo? Vocês precisam escolher hoje em que caminho vocês querem servir, em que caminho vocês querem andar. Josué dizendo para aquele povo: porque eu já escolhi o meu caminho, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E vocês? O que vocês querem para vocês? Aonde vocês querem chegar? A que Deus vocês querem servir? O Deus do céu, Criador dos céus e da terra, e que tem vida eterna para te dar? Ou o Deus desse século que só tem corrupção, destruição e inferno para oferecer para você?
Então vem Paulo, trazendo essa mensagem para a igreja de Roma, dizendo: olha, eu clamo a vocês, igreja, rogo-vos, olha, pela compaixão de Deus, que vocês apresentem a vida de vocês, que vocês se consagrem ao Senhor, que vocês vivam para Deus, que olha, isso é o vosso culto racional, oferece sabendo o que você está fazendo, isso é um culto a Deus. Quando você se aparta do pecado, você está cultuando a Deus. Quando você diz não para a corrupção, você está cultuando a Deus. Quando você diz não prostituição, não quero santidade para a minha vida, você está cultuando ao Senhor. Quando você tem a oportunidade de roubar e não rouba, você está cultuando ao Senhor. Quando você tem a oportunidade de mentir, mas você escolhe não mentir e falar a verdade, você está cultuando ao Senhor. É isso que Paulo está dizendo. Você precisa colocar a tua vida e apresentar a tua vida como uma vida santa, como se fosse um culto ao Senhor, porque isso é um culto ao Senhor. Sabe que nós estamos vivendo nos dias de hoje, irmãos, uma falsa fé. Nós estamos vivendo hoje uma falsa religiosidade. Nós estamos vivendo hoje um falso compromisso. Nós estamos vivendo hoje como se fôssemos aqueles que irão morar no céu, mas não vão. Nós estamos vendo a realidade das pessoas hoje. As pessoas estão achando que estão indo para o céu, mas estão indo para o inferno, porque não têm vivido para Deus, têm vivido para si. As pessoas têm procurado agradar-se a si mesmo e não estão preocupados com aquilo que Deus pensa. Só se lembram de Deus quando a casa cai. Essa semana no WhatsApp eu mandei uma mensagem para o grupo da igreja e eu coloquei ali algumas coisas e eu escrevi algo que veio no meu coração. Eu estava conversando com Deus antes e o Senhor colocou no meu coração assim: essas pessoas que têm se esquecido de mim, um dia vão precisar se lembrar de mim de novo. Ou um dia irão se lembrar de mim. Hoje eles me esquecem, mas um dia eles vão precisar se lembrar. Quando nós, irmãos, servimos a Cristo, nós temos o favor, o seu amor. O Senhor nos envolve, o Senhor nos abençoa. A promessa do Senhor nos alcança. Qual que é a promessa do Senhor? Estarei com vocês todos os dias. Eu não vou abandonar vocês, eu não vou deixar vocês. Nós vamos passar por situações difíceis, complicadas, mas eu estarei com você todo dia. Agora, para aqueles que esquecem do Senhor e acham que são muito sabichões, e acham que não precisa de Deus, que não precisa de ajuda de Deus, e acham que por si só conseguem fazer o que quiserem, irmãos, esses um dia vão precisar se lembrar do Senhor. E sabe quando essas pessoas se lembram de Deus, que Deus existe, que Jesus morreu numa cruz, quando a casa cai, quando a enfermidade vem, quando a adversidade alcança, quando alguma coisa dá errado, quando a dor chega, quando o sofrimento chega, aí eles se lembram de Deus. Nós não podemos nos lembrar de Deus só quando as coisas vão errado, ou dão errado. E o interessante é o seguinte: olha, quando está tudo bem, quando Deus está regendo nossa vida e a gente está caminhando com o Senhor, a gente está vivendo uma vida legal, e muitos vão deixando de servir ao Senhor por causa disso, porque está muito fácil. A gente não valoriza o amor dele, não valoriza a presença dele. Mas quando a coisa dá errado, a gente chega com os problemas tudo diante de Deus e fala: Deus, resolve. Ô Deus, vai aí, me ajuda. O Senhor não é o Deus que faz? O Senhor não é aquele que muda tudo? A gente só deixa para buscar a Deus quando a casa cai. Isso não é culto a Deus, isso não é louvor a Deus, isso não é servir a Deus, isso não é ter comunhão com Deus, isso não é um culto racional. O Senhor quer que a gente viva de verdade uma vida para Ele, uma vida que agrade, uma vida que é de renúncia, mas uma vida que nós sabemos o que nós estamos fazendo diante dele. Senhor, eu estou fazendo isso porque eu te amo, eu estou fazendo isso porque o seu filho morreu naquela cruz por mim e me livrou do inferno. Senhor, eu me santifico porque quanto mais eu me santifico, mais eu vejo a sua glória. Senhor, eu me santifico, eu me afasto do pecado, eu vivo para o Senhor, eu te busco, porque não existe lugar melhor para estar do que na tua presença.
agir como até mesmo a igreja de Roma estava agindo, se desviando da verdade, preferindo obedecer a si próprios. E nos últimos dias o que mais temos visto dentro da igreja são pessoas obedecendo a si mesmas, pessoas buscando seus próprios prazeres, pessoas se envolvendo com essa vida e se esquecendo de Deus. Ei, você que tem se esquecido de Deus, como eu já disse, um dia você vai precisar lembrar dele. E infelizmente, quando você precisar se lembrar dele, talvez você esteja chorando por causa disso. Pastor, isso é maldição? Não, isso é um alerta. Isso é um alerta para você não deixar a vida com Deus para depois, mas para você buscar a Deus enquanto você pode achar, para você invocar o Senhor enquanto Ele está perto, para você buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, porque de todas as demais coisas que você necessitar, Ele vai acrescentar na tua vida, mas precisa entender que é Deus em primeiro lugar. Precisamos deixar de ser egoístas, querendo as coisas só para a gente, do nosso jeito, que Deus não é o gênio da lâmpada mágica, Deus não é o nosso empregado. Precisamos compreender que Ele é Deus, Ele é soberano, Ele nos comprou através do sangue de Jesus naquela cruz, e Ele não vai fazer negócio com o diabo acerca de nós. Deus não vai abrir mão da nossa vida. E se você recebeu a salvação em Cristo Jesus, se posicione diante de Jesus, e se posicione diante dessa salvação. Pare de brincar, pare de cochear em dois caminhos, antes que seja tarde demais, antes que você precise se lembrar de Deus na hora do sofrimento. E eu vou dizer uma coisa para você: na hora do sofrimento, Deus pode te ouvir, como Deus também pode não te ouvir. É isso, pastor? Ele é soberano, Ele é Deus, Ele controla todas as coisas, e Ele vai analisar a situação e Ele vai ver se Ele quer agir ou se Ele não quer agir. Então não deixa para depois o que você precisa fazer hoje. Põe tua vida diante do altar de Deus, ofereça a sua vida, o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. No versículo 2, o Paulo vai dizendo o seguinte: e não vos conformeis com este século, ou então com este mundo. Porque quando você vive conformado com a situação que o mundo está vivendo, você se torna mais um. Você se envolve e deixa se levar com aquilo que está acontecendo no mundo. Você é daquele crente que olha as notícias e fala: é assim mesmo. Você é desses? Está passando algo na TV que está ali corrompendo, está ali destruindo a família. É assim mesmo, fazer o quê? Não tem jeito de tirar isso não, deixa assim mesmo. Quantos de nós, irmãos, estamos trazendo destruição para dentro de casa, com as nossas próprias mãos? Quantos de nós estamos vendo, irmãos, a realidade do mundo, que está escrito em Romanos, que Deus entregou essa geração, aos seus pecados, onde os homens e as mulheres têm, se entregado às concupiscências, têm buscado ter relações homem com homem, mulher com mulher, e se esquecendo de Deus. E muitos crentes estão lá na frente da TV, muitos crentes estão aí na frente das minisséries, todo mundo lá torcendo para esses personagens. Tem que viver mesmo esse amor. Que amor lindo. Irmão, essa semana me chocou um vídeo, alguns irmãos colocaram, eu vi isso em vários grupos, colocaram lá um vídeo de uma escola. E aí todo mundo lá saindo da escola, aqueles jovenzinhos com a sua bolsa de estudo, aquela coisa rotineira. Quem viu esse vídeo? Você deve ter visto. Aí o menininho está todo lá envergonhado, né? Chegou lá com um buquê de rosa. Eu falei: meu Deus, ele vai entregar para a menina, eu quero só ver a reação da menina. De repente aparece o outro menino, ele entrega o buquê para o menino, e os dois ficam, né, aquela coisa toda, todo mundo
envergonhado, todo mundo lá, beija, beija, beija. E no meio daquela situação toda, aqueles dois adolescentes, irmão, dá um beijo que, olha, nem vi em filme. E todo mundo vibra, todo mundo torce, vira aquela coisa linda diante de todo mundo. E está lá, irmãos. E isso está passando na TV, isso está passando nos filmes, isso está passando nos desenhos que as crianças estão assistindo. E isso está aí todo mundo, é normal, fazer o que? É o dia, é o mundo, é a situação. Ô meu querido, isso é só uma coisa que eu estou dando exemplo de um monte de outras coisas que nós estamos permitindo e não estamos nem fazendo caso dessas coisas. Você é desse que está vivendo dessa forma? Você é desse que já se conformou com tudo que está acontecendo? Querido, nós somos de Cristo. Queridos, nós somos detentores da verdade. A palavra de Deus é a verdade. Jesus Cristo é a verdade. E nós não podemos nos conformar com esse mundo, porque esse mundo jaz no maligno. E o que Paulo vai falar sobre isso? Ele vai falando assim, ó, vocês não podem se conformar com a situação desse mundo longe de Deus. Vocês precisam transformar a mente de vocês pela renovação do vosso entendimento. Paulo diz o seguinte: ei, essa cabeça de vocês não é de Cristo. Ei, esse coração aí não pertence a mim. Você precisa transformar o teu entendimento através do entendimento da verdade. Ô meu irmão, sabe qual que é o problema de você ficar longe da igreja? É que você vai se tornando parecido com o mundo cada vez mais e cada vez menos se parecendo com Cristo. Quanto mais longe você vai se apartando, vai ficando das coisas de Deus, cada vez mais você vai conformando com as coisas que acontecem. E vai achando que Jesus é careta, e vai achando que igreja é besteira, e vai achando que santidade não precisa. Paulo está dizendo para a igreja: vocês precisam mudar a mente de vocês. Vocês precisam transformar esse pensamento de vocês. Vocês não podem se conformar com as coisas que estão acontecendo. Vocês não podem se conformar com o pecado. Vocês não podem se conformar com a mesmice. Você não pode se conformar, meu irmão, com essa mornidão que você está vivendo na presença de Deus. Você não pode se conformar com essa vidinha de vez em quando vir na igreja para ver qual o recado de Deus. Você que vive dessa forma, você está se conformando com esse mundo, velho. E cada vez mais você se carnaliza, se existe essa palavra, e menos se espiritualiza. E eu vou dizer uma coisa para você: a palavra do Senhor diz: sem santificação ninguém verá a Deus. Quando as pessoas chegam para mim querendo testemunhar um monte de coisa, mostrar que é santo, mostrar que é um monte de coisa para mim, irmão, a primeira coisa que eu faço é uma análise. Enquanto a pessoa está falando, eu estou analisando toda a vida da pessoa. Como é que está servindo a Deus? Como é que está sendo a vida dessa pessoa com o Senhor, com a igreja, com os irmãos, com a dedicação a Cristo? A pessoa pode falar um monte de coisa, irmão, mas se estiver devendo do lado de cá, eu duvido. Eu duvido que seja santo, eu duvido que tenha parte com Deus. Porque uma coisa precisa da outra. Ninguém vê Deus se não for através de santidade. Ninguém é visitado pelo Espírito Santo e é usado pelo Espírito Santo se não tiver vida com Deus, se não tiver vida no altar, se não tiver vida consagrada, se não tiver vida compromissada com o reino. Então, querido, a mensagem de Deus para o nosso coração é a seguinte: a nossa vida precisa mudar, nossas atitudes precisam mudar, a sua visão precisa mudar, a tua mente precisa mudar. Sabe por quê? Porque senão cada vez mais você não escuta Deus. Cada vez mais seu coração vai endurecendo. E quanto mais seu coração vai endurecendo, mais longe do Senhor você fica. Deus manda um recado, você não entende. Deus fala com você, você nem percebeu.
Você começa a achar que está todo mundo errado e você está certo. Isso é distância de Deus. Abandonou o primeiro amor e está vivendo na carne. Paulo então vem e diz: vocês não podem se conformar com esse mundo. Vocês precisam se transformar, mudar a mente de vocês, mudar a vida de vocês através do conhecimento. A palavra de Deus em João 8,32, Jesus disse o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade Quem já conheceu a verdade aqui? Diga amém. Levanta a mão só para eu ver quem já conheceu a verdade. Isso, levantou meia mão. Já viu meia bandeira? Você sabe o que significa meia bandeira no mastro? É luto, não é? Aí quando você pergunta para os irmãos: conheceu Jesus? Meia bandeira. Quem é de Cristo, quem é de verdade, faz assim: amém. Conheceu Jesus? Amém. Para não ficar com vergonha e dizer não conheci. Ô querido, chega de morte. É hora de viver para Jesus. O tempo está se esgotando. O mundo jaz no maligno. O apocalipse já está acontecendo. Você vem na terça-feira para você descobrir o que está acontecendo. As evidências de que tudo está acontecendo já. E sabe o que está acontecendo? Os cristãos estão dormindo. Os cristãos estão fazendo churrasco. Os cristãos estão longe de Deus. Olha, aqueles que deveriam louvar, buscar, viver para Deus, estão longe do Senhor. Preocupados com o dinheirinho que precisa ganhar, a riqueza que precisa ter, com o descanso que precisa ter. Ô irmão, vou falar uma coisa com você: cuidado com esse descanso, viu? Cuidado com esse descanso que você busca o tempo inteirinho. Não tem tempo para Deus, só tem tempo para o descanso, só tem tempo para o churrasco, só tem tempo para a cerveja, só tem tempo para os prazeres. Cuidado com isso, isso dá inferno, viu? Abre o teu olho. Abre o teu olho. Então, queridos, eu quero encerrar aqui a palavra do Senhor dizendo o seguinte: Paulo falou: ofereçam o corpo de vocês como sacrifício, vivam para Deus. Em segundo, olha, não se conforme com esse mundo, com o sistema, viva diferente, viva como eu tenho ensinado vocês. Mude a mente de vocês, mude o coração duro de vocês. Para quê, pastor? Aí ele explica aqui, no versículo 2: para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a gente vive para Deus, irmãos, nós vamos experimentar aquilo que é bom, aquilo que vem de Deus, aquilo que é preparado para nós, aquilo, irmãos, que o mundo não pode te oferecer, aquilo que te dá verdadeiramente paz, alegria e prazer na vida. As pessoas acham que ser cristão é viver uma vida chata. Chata é a vida que eles vivem. Quem vive na presença do Senhor, irmãos, não troca isso por nada. O salmista diz o quê? Vale mais um dia na casa do Senhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. O salmista ainda vai dizendo o seguinte: até a andorinha fez casa na casa de Deus. Ela sabe que ali é o melhor lugar para estar. Irmão, servir a Deus não tem preço. Viver, irmãos, a consciência limpa, sabendo que os nossos pecados foram perdoados, não tem preço. Viver uma vida no pé do Senhor, sabe o que é isso? Acordar de manhã e falar: bom dia, Espírito Santo. Eu sei que o Senhor tem bênção para mim nesse dia. Está tudo difícil, mas eu sei que o Senhor tem bênção, que o Senhor tem vitória, que o Senhor tem paz, que o Senhor tem alegria. Eu sei que o Senhor já preparou um monte de vitória para mim nesse dia. E o Senhor vai e acompanha você. E durante aquele dia Ele vai te sustentando, Ele vai te ajudando. Momentos talvez você queira chorar, ou até chora por causa da situação, mas logo vem o Espírito Santo e consola você, conforta você, te dá ânimo, te dá força para você prosseguir. Você continua prosseguindo. Queridos,
Servir a Cristo é a melhor coisa que alguém pode fazer. E rejeitá-lo é a pior escolha que alguém pode fazer na sua vida. Então, nessa noite, eu quero que você se atente para as orientações do apóstolo Paulo, dizendo o seguinte: consagre a tua vida ao Senhor, não dê ouvido a esse mundo, mas se converta, mude o teu coração, mude a tua mente, para que você comece a ser abençoado, para que você comece a receber a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. E a palavra do Senhor diz que a vontade de Deus ao nosso respeito é o que? Bênção e não mal. Então, nessa noite, querido, o que você escolhe? Você vai sair daqui hoje para a sua casa ou para qualquer outro lugar que você vai, tendo escolhido o quê? Viver com Cristo ou longe dele? Eu deixo essa mensagem, essa reflexão para o teu coração, uma mensagem para despertamento, pois já é a hora de acordarmos do sono. A palavra do Senhor, no livro de Mateus, diz o seguinte: louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que você tem preparado? Para quem é? Sabe o que o Senhor está dizendo? Ei, hoje você pode morrer, filho. E aí, você vai apresentar diante de mim com as mãos vazias? Ou com o quê? Pastor, o senhor está pregando a palavra para o povo ter medo do inferno? Sim, também. Mas se o povo não tiver medo do inferno, então como é que vai fazer? Nós precisamos servir a Deus porque o amamos, em primeiro lugar. Mas precisamos servir a Deus também porque nós não queremos ir para o inferno, porque existe um inferno. E a Bíblia diz que o inferno foi preparado para os diabos e para os seus anjos e para todos aqueles que aborrecem a Deus. E aí, filho? É aborrecedor de Deus ou é abençoador de Deus? Esse termo abençoar Deus é um termo em inglês, americano. Os americanos gostam de colocar nas suas canções abençoar a Deus. Mas é uma forma de louvor, de adoração. Quer dizer, se entregar a Deus, se lançar ao Senhor, se dedicar ao Senhor. Irmão, eu encerro aqui e deixo a bomba na tua mão. E deixo a bomba na tua mão. Sabe por que eu deixo a bomba na tua mão? Estava conversando com algumas pessoas essa semana e mostrando para eles a dificuldade que está acontecendo nos nossos dias, a dureza do coração do povo. O povo está escutando a mensagem de Deus, mas não se converte. O povo está escutando as verdades e não se posiciona. O povo está se escolhendo ir para o inferno e não teme a Deus. Mas que aqui as coisas venham mudar, que os nossos corações venham ser transformados, que as nossas forças venham ser renovadas. Vamos buscar a Deus enquanto se pode achar, já disse isso. Vamos sair do comodismo, vamos sair da frieza espiritual, vamos quebrantar nosso coração diante de Deus, porque sem Deus ninguém pode fazer nada. Ou você acha que você pode chegar em algum lugar sem? Ei, você acha que você pode chegar no céu sem Deus? Ilusão. Amém? Tenho certeza que o Senhor está falando no coração. Pastor, não é essa mensagem que eu gostaria de ouvir, nem eu gostaria de pregar. Nem eu. E essa mensagem, ela veio de encomenda. Ela veio ao meu coração, não foi preparada. Eu simplesmente vim para a igreja hoje com um versículo. Não sabia o que eu tinha que falar. Eu estava chegando de viagem e os meninos perguntaram: pai, o senhor já preparou a pregação? Mas enquanto eu dirigia, aí eu estava ali falando com o Senhor. Eu quietinho, todo mundo falando na cabeça, um monte de coisa. Não é por
Mas você tem que ir, eu vou ficar. E a minha cabeça estava lá assim, não nos conformistas. Então eu não preparei isso, eu vim trazer, eu tenho certeza que tem corações aqui nessa noite que precisam se posicionar diante de Deus. E eu vou falar uma coisa para você, igreja. E quando Deus fala desse jeito, é porque Ele tem urgência na mudança. Não é para você deixar para amanhã, é para você se despertar. Ei, acorda. Acorda. Você, homem, que é machão, acorda. Para de achar que você tem detentor da verdade, que você não precisa de Deus. Cuidado para você não ser o mais miserável que precisa mais do que todo mundo, viu? Cuidado para todos, todos. Vamos nos posicionar. Jesus pode voltar para você nessa noite. E você pode encontrar um lugar que você não gostaria de encontrar. Vamos para o céu porque amamos a Deus, mas vamos para o céu porque nós também não queremos o inferno. Vamos buscar Deus, irmão. Se posicione no nome do Senhor Jesus. Terça-feira tem reunião de oração, vem orar. Sexta-feira tem culto, eu vou vir cultuar a Deus, porque o meu culto é racional, o meu corpo já é em sacrifício, e a minha adoração está dentro do meu coração, eu vou entregar ao Senhor. Vamos nos interessar em orar, vamos nos interessar em estudar a palavra, vamos nos interessar em fazer a obra de Deus, vamos nos envolver, irmão, porque senão, ó, tua conta está zerada, viu, e está no negativo. Deixa eu perguntar para você, e eu fecho aqui. Fechei a Bíblia, eu não vou pregar mais. Deixa eu só perguntar. Se Jesus Cristo entrasse por essa porta hoje, pedindo conta para você, a sua conta está zerada, está no positivo, está azul, ou a sua conta está no vermelho? E Jesus Cristo chegasse aqui na frente e começasse a falar: ei, Valmir, se põe de pé. O que tu tens preparado para quem é? Alexander, se põe de pé. Mostra tuas mãos. Ive, se põe de pé. Mostra tuas mãos. O que tens aí? Silvano, se põe de pé. Mostra de verdade quem você é. Como você iria se apresentar? Você ia ser daquele que ia se esconder debaixo do banco, ia sair correndo, ou você se colocaria de pé e ia falar: Senhor, a minha vida tem estado no teu altar, a minha vida tem sido em consagração ao Senhor, a minha vida tem sido em dedicação ao Senhor, eu pertenço ao Senhor. Então, queridos, vamos refletir sobre isso, tá bom? Vamos olhar e viver para Deus. Não temos outro caminho a seguir. O caminho que existe é o caminho das trevas, e esse leva à morte. Escolhe esse não. Escolhe, pois, o caminho da vida, viu? Escolhe Jesus, antes que seja tarde demais. Tá bom? Porque depois, quando a casa cair, o pastor não pode te ajudar. Talvez nem Deus queira te ajudar. Ele pode dizer não. Pode dizer sim, pode dizer não. Deixa eu fazer uma oração para você. Gostaria que você refletisse nisso que está sendo dito. Nós já vamos encerrar a reunião. Você vai para a tua casa. E talvez você esteja aí, pensando naquilo que o pastor está falando, pensando naquilo que, talvez, naquilo que você poderia fazer ou estar fazendo. Talvez você esteja aí com raiva daquilo que eu estou falando para você.
Ou até mesmo pensando assim: o que eu vim fazer nessa igreja? Eu vou ficar escutando isso? Eu não preciso escutar isso. Precisa. Por isso Deus te trouxe aqui hoje, para você escutar isso. Por isso que Deus mudou a pregação, porque Ele quis que você escutasse isso. E diante disso, qual a sua atitude? E diante dessa verdade, qual é o posicionamento que você vai tomar? Vida ou morte? Salvação ou perdição eterna? A escolha é sua. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu sei, ó Deus, que por mais persuasivo que eu possa ser, por mais que eu tente, ó Deus, influenciar as pessoas, eu sei, ó Deus, que eu não consigo entrar no coração, no íntimo, na alma, eu não consigo. Mas o Senhor consegue chegar até lá. A palavra do Senhor, meu Deus, como diz o livro de Hebreus 4:12, a palavra do Senhor, ela corta mais do que uma espada de dois gumes. E ela é tão penetrante que ela vai lá na divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. Essa é a palavra do Senhor. E a tua palavra também diz que é o teu espírito quem convence o homem do pecado que ele está cometendo, da justiça do Senhor, que o Senhor fará justiça, e do juízo também que virá sobre a vida daqueles que te rejeitaram. E a tua palavra diz que o teu Espírito foi enviado para nos guiar em toda a verdade e para nos convencer. Então, Pai, no nome do Senhor Jesus, esse homem que me ouve, essa mulher que me ouve, esse jovem que está me ouvindo, esse ancião que me ouve, meu Deus, que verdadeiramente, Pai, essas palavras que foram lançadas venham mexer em seus corações, venham despertá-los, meu Deus, para uma vida com o Senhor. Venha despertá-los, meu Deus, para uma vida, Senhor, voltada ao Senhor, que agrade ao Senhor, que louve, que cultue ao Senhor. Que venha o Senhor sair da inércia, se despertar do sono do qual estão vivendo. E venha o Senhor colocar o Senhor como prioridade em suas vidas. Fala, Espírito Santo. O Senhor é quem convence, então. O Senhor é que muda o coração. Se existem corações duros aqui, meu Pai, esmiuça essa dureza. Quebra, ó Deus, esse coração petrificado. E se for necessário, arranca esse coração duro, joga na lata do lixo e coloca um outro coração. Um coração de carne, um coração sensível, um coração que te ouve e um coração que te adore. Pai, no nome de Jesus, que a história dessa igreja venha mudar. Que a história dessas pessoas venha mudar. Que a história, Senhor, da igreja de Jesus em toda a terra venha mudar. Que a religiosidade venha ser deixada de lado, mas que venhamos buscar a santidade, a fé, que venhamos buscar o conhecimento da verdade, e que venhamos rejeitar todo tipo de vida de pecado. Venhamos abandonar tudo aquilo que nos afasta do Senhor, para vivermos uma vida, Senhor, que agrade ao Senhor. Eu entrego essa igreja, essas pessoas diante de Ti. E, ó Deus, diante da verdade que tem sido pregada, essas pessoas já não estão inocentes diante da verdade. Mas a partir de hoje, essas pessoas, ó Pai, estão diante de Ti, e se um dia eles disserem, eu nunca ouvi, eles estarão mentindo. Então, meu Deus, ajuda cada um a se posicionar diante do Senhor. E verdadeiramente eles venham mudar de vida e viver uma vida para o Senhor. Te adoro, te louvo e engrandeço o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Todo o povo de Deus diga amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Amém, querido?